esse ano o 8º programa do projeto Adonis Web TV. A cada programa buscamos mostrar o que de melhor acontece em nossa escola. O Dia das Crianças é comemorado anualmente em nosso país, no dia 12 de outubro. Essa data comemorativa foi estabelecida por uma lei sancionada em 1924, durante a Primeira República. O que você está achando desse dia maravilhoso da escola? Muito legal. Qual o brinquedo que você mais gostou? No brinquedão. Você foi quantas vezes no brinquedão? 6. Nossa, foi muitas vezes. Sim. Ele é alto? Muito. Você não sentiu medo? Senti um pouquinho. Você tá gostando desse dia especial na escola? Sim. Qual o brinquedo que você mais gostou e por quê? Do pula-pula, por causa que dá pra pular. O que vocês estão achando desse dia especial na escola? Muito divertido. Muito divertido. Muito legal. Qual o brinquedo que vocês mais gostaram? O escorrega. Pula-pula. Pula-pula. Por que vocês gostaram desse brinquedo? Porque o escorrega é muito legal. O pula-pula é muito divertido. O pula-pula é muito legal. Divertido. Divertido. Muito divertido. Qual o brinquedo que vocês mais gostaram? Do carregador. Tobogã. Tobogã. Por que vocês gostaram desse brinquedo? Porque ele é super radical. Porque é legal. Vocês foram quantas vezes nele? Eu fui 2. Eu fui 2 no tobogã. Fiz 3. O que vocês estão achando desse dia especial na escola? Legal! Muito legal também. Legal. Qual o brinquedo que vocês mais gostaram? Pula, pula. Tobogã. Tobogã. Por que vocês gostaram desse brinquedo? Porque a gente ama. Ele é maior e eu gosto de coisa alta. Maior e mais legal. Vocês foram quantas vezes nele? Um monte de vezes. 3. 3. anatomia humana é a parte da biologia que estuda a forma e a estrutura do nosso corpo para essa área da ciência. O corpo é dividido em sistemas como o respiratório, o digestório, o ósseo
e o muscular, entre outros. Vocês sabiam que quando você fala ele vive às custas do pai está errado, o certo é ele vive às custas do pai? Vocês entenderam? Na humanidade, sempre houve a necessidade de saber a distância de um determinado local a outro. A altura das pessoas, de casas, de um local a outro, assim surgiu a necessidade de medir essas distâncias e tamanhos. Para que ficasse padronizado, foram criadas as unidades de medidas de comprimento, sendo o metro a unidade padronizada pelo Sistema Internacional de Medidas. Por que elas existem, professor? Para que fizeram isso daí? É só para a gente ficar quebrando a cabeça com matemática? É só para, sei lá, para a gente ficar tendo que fazer cálculo louco? Não, não é para isso que elas existem. Elas existem por um motivo que a gente vai descobrir agora. A gente vai fazer algumas partes, algumas coisas hoje, alguns trabalhinhos, né? Algumas atividades. E a primeira parte do trabalho vai ser, vocês vão ter que medir a altura do colega que está do lado de vocês. Vocês vão ter que medir com os palmos, com as mãos. Ou seja, Fábio, fica aqui do lado, por favor. Ó, por exemplo, o Fábio está aqui, ó. Aí eu vou medindo lá do pé dele, ó. Começo medindo a altura até chegar lá na cabeça dele, né? Certo? Aí eu vou ver quantos palmos deu, certo? Vai ter alunos que não vai ter a medida exata, tipo, aqui deu um palmo, mas chega aqui, não, tá, passou da altura do Fábio, agora, sei lá, deu 10 palmos e 3 dedos. Aí vocês façam isso e anotem no caderno, certo? O primeiro passo é medir o colega que está do lado de vocês. Então vamos lá, podem começar. Pessoal, continuando a aula. Vocês viram o que vocês viram? O que vocês observaram? Olha só, essas medidas aqui deram de um jeito meio louco, né? E bom, tem pessoas, por exemplo, que tem 12 palmos, 11 palmos, mas elas não são da mesma altura, né? E por quê? Por causa da mão, exatamente, porque a mão é diferente. Então, antigamente, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Antigamente as medidas eram feitas com as partes do corpo da pessoa. Tipo, era em palmos, ou era em pés também. Tanto é que até hoje existe a medida palmos e pés. Parte por parte. Exatamente. Os escravos também, o que acontecia? Antigamente, eles faziam as telhas das casas na coxa ali, na perna, né? Tanto é que o termo, tu fez as coisas nas coxas, vem daí, né? Inclusive é um termo racista, né? Tu fez nas coxas. Porque os escravos faziam as telhas das casas nas coxas. E o que acontecia? Não é a mesma coisa a minha coxa e a coxa do Diogo, por exemplo. Aí se nós dois formos fazer um telhado, o que acontece? Vai dar besteira. O telhado vai ficar ruim, vai dar goteira, né? Então, por que existem essas medidas, pessoal? Para ter uma convenção, certo? Porque se a gente ficar medindo por partes do corpo, assim, a medida sempre vai ser relativa. Existe uma crença de que matemática é simplesmente decoreba de fórmulas ou fazer cálculos de cabeça. E não, a matemática é mais do que isso. A matemática também envolve raciocínio lógico, dedução, pensamento crítico. E eu acredito que cabe a nós, professores de matemática, proporcionarmos situações e que levem os alunos a fazerem esse tipo de pensamento, que assim a gente vai estar trabalhando matemática. Um exemplo que eu gosto de usar é, por exemplo, se eu moro lá no centro de Viamão e quero ir até o shopping Iguatemi, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou pelo Cocão, ou eu vou aqui pela nossa Senador Salgado Filho. Lá pelo Cocão é um pouquinho mais perto.
é 3 quilômetros de diferença. Mas só que lá a Estrada do Cocão também é um pouco mais perigosa. Ela não tem acostamento, ela também, às vezes a estrada está em mau estado. Aqui por fora, se eu for por aqui pela Salgado Filho, tem acostamento, tem posto de gasolina, o sinal do celular é melhor também. Então, é questão de preferência, né? Ou eu prefiro economizar um pouquinho mais de combustível, ou eu prefiro ir pelo lado um pouco mais seguro. Então, acho que é esse tipo de situação que a gente tem que propor para os alunos, para eles trabalharem o pensamento crítico e assim podermos fazer matemática. Por isso que 1 metro tem 100 centímetros. Ó, se eu tenho 1 metro, se eu multiplicar por 10 uma vez, eu chego em 10 decâmetros. Se eu multiplicar por 10 mais uma vez, aí eu chego em 100 centímetros. E o 1000 que falaram, o que acontece? Se eu multiplicar por 10 mais uma vez, aí eu chego em 1000 milímetros. Verbos que merecem mais atenção. Medir. Eu meço, caber. Eu caibo, valer. Eu valho, polir. Eu pulo, ouvir. Eu ouço. Recebemos em nossa escola a Secretaria da Saúde de nosso município, que realizou palestras sobre HPV e Outubro Rosa. Foram abordados assuntos sobre a importância da saúde sexual, desenvolvimento de sua anatomia, a importância da responsabilidade com o seu corpo. A adolescência começa a ficar naquela ansiedade, que a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? E é onde a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Tem que cuidar muito para não compartilhar coisas que é fake news, tá? Existe muita gente que quer ajudar, mas também tem muita gente que quer atrapalhar, quer confundir a nossa cabeça, tá? E vocês têm que obter o conhecimento e estudar bastante. Falar sobre essas coisas com vocês. Porque a gente sabe que muitas famílias nem falam sobre o assunto, né? Em casa. Tem alguns que ficam com os pais ou mães aí, responsáveis de vocês, têm um receio de falar sobre o receio. Tabu. Tá? Tabu. Segunda coisa, não tem nada de demais a gente falar sobre isso. A gente deve falar sobre isso, porque faz parte da natureza humana. Senão nenhum de nós estaria aqui. Se a reprodução ela não fosse algo natural, né, que vai acontecer uma hora ou outra, né, a gente espera que não tão cedo, não precisa ter pressa também, pode esperar um pouco, né, para antecipar as coisas, mas é natural, é do ser humano isso. Foi a primeira, o contato que a gente teve na escola aqui, para que isso a gente possa falar com vocês sobre essas coisas que a gente percebe que falta o conhecimento da maioria. Ah, mas eu vou levar para casa, o pai vai achar ruim. Pode dizer pro pai e a mãe que falar comigo, que eu vou dizer para eles a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Isso é função da escola, é a função do município também oferecer, a Secretaria da Saúde está aqui para falar essas coisas na parceria com a escola. Então não tem nada de demais, não tem nenhum tabu aqui sendo tratado. Não fiquem encabulados de perguntar. Depois, não quero perguntar na frente de todo mundo. Aí no reservado a gente pergunta também. É o momento de aprender um pouquinho. Eu sou a enfermeira Cristina Orlandi. Hoje eu estou aqui na Escola Estadual Adonis e vim falar um pouquinho com a galera da escola dos 4º, 6º e 8º anos sobre educação sexual, né? A gente entende a importância da saúde sexual, a importância da saúde como um todo nas escolas
Então, hoje a gente veio conversar um pouquinho com os adolescentes sobre sobre cuidados de higiene, os cuidados no desenvolvimento, né, da sua anatomia, o entendimento da sua anatomia para os cuidados de saúde, orientações sobre os métodos contraceptivos, o que se tem disponível no SUS, né, e o que se tem disponível no mundo, e conversar um pouquinho com a galera sobre a importância da responsabilidade com o seu corpo e os cuidados de saúde como um todo nessa fase. Hoje eu vim falar sobre esse assunto, adolescência, e sobre todas as coisas que vocês passam na adolescência, tá? É um assunto bem sério. Eu sei que algumas coisas podem parecer engraçadas, a gente fica envergonhada, mas é o momento de a gente tirar dúvidas, tá? E se alguém tiver alguma vergonha de perguntar em público, pode mandar um recadinho depois por escrito para a unidade que eu respondo, tá? Ou pode ir lá nos procurar para tirar dúvida. Mas esse é o momento, tá? Esse é o momento de prestar bastante atenção e quem sentir a vontade de tirar dúvidas. Então, a maioria de vocês aqui já está entrando na adolescência. A adolescência, ela começa mais ou menos aos 10 anos, que é a fase da pré-adolescência, tá? Até os 19 anos, certo? Nessa fase, o que acontece? A gente começa a ver modificações no nosso corpo, tá? O nosso corpo começa a se modificar, as meninas começam a ter mais seios, né? Crescer os seios, começam a menstruar, tá? E isso a gente está falando de alterações físicas, gente, coisa que acontece com todo mundo. O pai de vocês, o avô, a avó, né, por mais que não falem em casa, todos passaram por essa fase. E vocês estão passando nessa fase com acesso à internet, onde vocês podem pesquisar e tirar dúvidas. Antigamente as pessoas não conseguiam tirar dúvidas, isso não era falado nem na escola, nem em casa, em lugar nenhum, tá? Então, começam as alterações do corpo. O que é mais comum na menina? A gente veja o aumento dos seios, né, o aumento do corpo, aumento de altura e a menstruação, que para muitas ainda não são orientadas em casa, não sabem como cuidar, não sabem nem os sintomas da menstruação, não sabem nem o que é normal sentir quando se menstrua, tá? Nos meninos, a gente observa o aumento dos pelos, a voz fica engrossada, né? Aumenta o tamanho também. O menino geralmente cresce até mais velho, até 20 e poucos anos, o homem ainda pode estar crescendo, então é normal que a gente identifique meninas maiores numa fase do que meninos e depois o menino acaba passando, tá? E aí, que tipo de corpo que a gente encontra? Vocês olham na internet e tudo mais. Hoje em dia a gente fala que não tem um corpo certo, né? Por quê? A gente mora num país que a gente tem pessoas loiras, ruivas, morenas, pessoas negras, né? Então a gente é muito diverso. Então não existe corpo certo, corpo errado, né? Olha aqui nas imagens, a gente tem corpo de tudo quanto é tamanho. Gente de tudo quanto é cor, quanto é cabelo, né? Isso também nos homens, tá? É um momento também que rola muita insegurança, né? Será que meu cabelo é bonito? Será que vão gostar de mim? Será que o que eu falo é bobagem? Conversar muito, porque não é o momento da vida de tomar decisões para o resto da vida. Vocês ainda estão aprendendo várias coisas e também ensinando, né? Quem aqui tem irmão mais novo? Ou irmã mais nova? Então, aí é muito mais importante vocês escutarem e prestar atenção, porque daqui a pouco os irmãos de vocês só vão ter vocês para orientar. E aí
vem a questão das partes íntimas. Avantajado, como se diz, né, como é o tabu, se a pessoa não sabe o que está fazendo, se a pessoa age sem consentimento. Então, outras coisas importam quando vocês mantiverem relações sexuais do que a forma ou o tamanho, tá? Mas o que é importante os meninos observarem no seu pênis? E as meninas, quando tem irmão mais novo, que pode estar orientando, quando tiver filho. Os meninos também é importante entender o corpo da mulher, não só para mim, só para se relacionar, para namorar, quando vocês forem namorar. Mas também porque vocês vão ter filhas. E o sangue não passar para cá. Então é sério, com isso aqui não se brinca dessa forma, tá? Eu sei que às vezes, nessa idade, a gente manifesta carinho batendo, né? Que não deveria, né? Não precisa. Um aperto de mão é muito melhor. Mas manifestem carinho de outras formas. Parem de bater, porque aqui tem risco, tá? Outra coisa importante que eu recebo lá, ó. Eu recebo lá na São Lucas, tá? Muitos homens com fimose, porque nunca foram orientados. O que é fimose? É glande, fica toda a glande exposta para fora. Só que tem homens, porque a mãe não sabia ou nunca foram orientados, essa parte da cabeça não sai, não fica para fora, porque essa pele não volta, né? Isso é chamado de fimose. E não deve ser assim, gente. Fimose tem tratamento. Quando a gente identifica na criança lá pequenininha, a gente pode tratar com pomada e tudo mais. Quando a gente já deixa para muito tarde, tem que fazer uma cirurgia que é simples, tá? Se anestesia, se corta essa pelezinha para poder expor. Então, olha como é importante vocês saberem como é que deve funcionar para evitar que chegue lá com 20 e poucos, 30 anos, com essa pelezinha tapando. É só uma pelezinha, mas que incomoda bastante. Na vagina da menina, tá? Lá a gente viu os lábios, né? A uretra do homem, o canalzinho onde passa o xixi, passa por dentro do pênis. E ele tem 20 centímetros, tá? A da menina é menor, só tem 4 centímetros. Então as meninas têm que redobrar o cuidado de limpeza, porque a chance de dar infecção urinária é muito maior, de doer para fazer xixi, tá? Então, dentro da menina, né, o que a gente observa? Ó, passou os lábios, a menina tem na sua anatomia 3 buraquinhos, vamos lembrar. A uretra, por onde sai o xixi, tá? E aqui é a vagina em si, tá? Que é um buraco maior, que é por onde nas relações sexuais entra o pênis, é por onde sai o bebê, é por onde sai a menstruação, tá? Então, e o outro e último buraco é o ânus, né? Que faz parte da anatomia da mulher. Pode passar. Então, assim, não é o mesmo buraco. É importante vocês saberem disso, porque muitas mulheres adultas não fazem a menor ideia, tá? Por isso que tem medo. Aqui é o canal vaginal, tá? Quando a gente vai fazer o preventivo, vocês já ouviram falar em preventivo do colo do útero? O exame que a mulher tem que fazer todo ano. Quando a gente faz o preventivo, a gente coloca um espéculo, que é como se fosse um biquinho de pato, tá? Até aqui, ó, para ver o colo do útero. Vocês no dia a dia conseguem ver o colo do útero de vocês? Não, né? Não conseguem. No exame de sangue dá para ver o colo do útero? Não dá. Então, a gente, por isso que é importante que as mulheres façam quando são adultas, para saber se tem câncer ou não. Esse câncer não avisa. Então, por isso que é importante fazer esse exame. E aqui é o útero, onde fica o bebê, onde essa pelezinha, uma vez por mês, vai cair e vai virar menstruação.
O imperative usa verbos para dar ordens ou instruções. Por exemplo, o verbo organize significa organizar, mas no imperative torna-se organize. Identify significa identificar, mas o verbo no imperative significa identifique. O mesmo acontece com stop, que significa parar, mas o verbo como ordem significa pare. Como diferenciar? A diferenciação do verbo se dará pelo contexto e indicadores, por exemplo, um simples ponto de exclamação. Aqui no Brasil, a festa começou a popularizar-se nas últimas décadas, conhecida como Dia das Bruxas. Nós estávamos pensando nessa festa do Dia das Bruxas, e embora não seja recorrente do nosso estado, nem do nosso país, né? Mas as crianças sempre são receptivas para esse tipo de festa. E no início desse ano, eu e a professora Camila, de Educação Física, nós preparamos um projeto onde os nonos anos entregaram para os pequenos do CAT uma lembrancinha de Páscoa. E nós notamos que eles ficaram muito felizes com essa participação, de levar um agrado para os nossos pequenos aqui da comunidade. Então, a gente já começou a pensar no projeto, alinhavar esse projeto, aproveitar essa predisposição dos adolescentes em proporcionar para os pequenos uma atividade, né, fora do cotidiano deles. E eu e a professora Veridiana de português que pensamos nesse evento, nesse projeto. E, graças a Deus, foi um sucesso. No turno da tarde hoje tem mais festa e um prazer.
Sigam o nosso projeto no Instagram. Até o próximo programa.